Fala Dev, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é João Bibiano, sou software engineer com muitos anos de experiência trabalhando para empresas do exterior. E hoje eu vou te ensinar definitivamente o que é uma UI otimista, quais são as vantagens. Na prática, a gente vai colocar aqui mão no código, no que você se beneficia de usar esse tipo de mecanismo e quando usar, tá? Porque não é sempre que você pode usar isso. Às vezes vai ser um tiro no pé e você vai piorar muito a experiência do teu usuário. Pode acabar até frustrando aí teus usuários se tu quiser colocar isso em todo quanto é canto. Então, hoje a gente vai falar sobre onde usar, como usar e quais os principais mecanismos que a gente tem hoje, tanto na versão nova do React, quanto usando aí bibliotecas já consagradas na comunidade, ok? Então, dois pontos aqui principais. O primeiro é o que é uma Optimistic UI. Uma UI otimista é uma UI, principalmente, que prevê o resultado de uma ação. Então, imagina que o seu usuário enviou uma mensagem no WhatsApp. Olá, tudo bem com você? Ele deu um Enter. Imediatamente, essa mensagem aparece na lista. Mas isso não significa que essa mensagem persistida no banco de dados, ela sequer chegou ao servidor ou outras questões, né, que podem acontecer no meio do caminho. Porém, por que isso é um caso ótimo e perfeito para usar uma UI otimista? Ou seja, assumir que a mensagem vai ser enviada. Primeiro, porque estatisticamente falando, eu acredito que muito mais do que 90% das mensagens são enviadas com sucesso. E aí vai ter um problema quando tiver sem conexão à internet. Provavelmente o feedback vai ser diferente. Algumas aplicações não deixam sequer tu enviar se tu não tiver com internet, ou deixam você enviar e dão um status ali que aquilo tá pendente, né? Ou sei lá, você clicou em enviar, tava no metrô, perdeu a conexão e deu um problema. Mas normalmente essa ação vai resultar em sucesso. Quando ela não resultar em sucesso, não significa que é uma ação crítica, que é uma ação que, cara, a mensagem, eu tinha clicado, ele me deu feedback que tinha sido enviado e a mensagem não foi. Óbvio, né? Pode ser uma mensagem aí pro amor da sua vida, ou pro teu chefe, né, pedindo demissão. Mas, normalmente, é uma coisa trivial, uma coisa que vai dar certo sempre. Se não der certo, também tá tudo bem. Você pode tentar novamente. O sistema pode tentar enviá-la em background. Por isso, já falando aqui, né, o que é e quando usar, aqui eu defini para vocês quando usar, como usar. Aqui outro tópico que eu tinha era os cuidados que a gente deve ter e melhor caso de uso. Por exemplo, um caso de uso que é ruim, é péssimo você usar uma UI otimista, né? Por exemplo, na submissão de uma prova de vestibular online, uma inscrição numa faculdade, pedir a tua dispensa no exército, uma venda. Por que isso é ruim? Porque, imagina, se você clica lá, vai lá comprar teu novo teclado, né? Tudo pimpão, todo bonitão. E você clica em comprar e aquilo, compra efetuada com sucesso. Em 15 dias você vai ter aí tua compra. E aquilo dá um problema. Você fecha a página, assumiu que aquilo era verdade, mas aquilo dá um problema. Beleza, podem tirar o e-mail, mas não vale a pena, nesse caso, assumir que aquilo vai dar certo. Porque você pode dar muita coisa errada, pode sair do estoque. E principalmente, quando dá errado, você vai frustrar muito, mas muito o seu usuário. Por isso, coloque aí na sua cabeça que você pode usar UI otimista quando são ações triviais. Por exemplo, quando você tem uma tabela, você quer modificar o status de uma tabela, adicionar uma label num item. Cara, são ações relativamente, né, triviais, vai depender do teu negócio, mas são ações que você pode tranquilamente usar e trazem, sim, uma experiência muito melhor. É perceptível quanto a aplicação fica com a sensação de ser mais rápida. Ainda que o teu back-end demore 3 míseros segundos para responder, a tua aplicação vai parecer muito mais rápida. Então, nesses casos, vocês podem usar. Perfeito. Então, como que a gente pode usar? Mão na massa, vocês sabem que eu não gosto de falar muito, gosto de mostrar. Por isso, a gente vai falar hoje de dois casos aqui, duas ferramentas principais. A primeira é, obviamente, o novo Use Optimistic, né? Que está sendo aí lançado com o React, com a versão nova, 19. E o outro é um clássico e velho e bom amigo, TurnStack Query, que eu não consigo chamar de TurnStack Query, é React Query para mim. Eles renomearam o projeto, mas isso para mim continua sendo aqui React Query. E eu vou mostrar as vantagens e desvantagens de cada um e o que eu usaria, né, no dia a dia aí e numa aplicação em produção, né? Perfeito. Então, eu quero ler com vocês um pouco aqui dessa página, tá, do React, principalmente porque eles explicaram muito bem na documentação os benefícios e as vantagens. E depois eu vou mostrar já um código, né, baseado também no exemplo que eles têm aqui, disso funcionando. E, principalmente importante saber, né, que isso está em Canary Release, ou seja, se você instalar o latest React, você não vai pegar isso aqui, você precisa usar aí, né, um canal específico. Se você usar o Next 15, ele vai te instalar o React 19 ou você vai poder usar a feature.
Tanto é que aqui no projeto, eu criei o projeto com o Next 15. Inclusive, eu recebi lá algumas recomendações no Instagram. João, me explica Next 15, blá, blá, blá. Só vou esperar, porque eu já cansei da Vercel. Cada versão nova do Next quebram tudo e, cara, tem que esperar ficar a coisa mais estável, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, User Optimistic é um hook que deixa você mostrar um estado diferente quando uma ação assíncrona está acontecendo, né? Então, isso aceita argumentos e retorna uma cópia do estado que pode ser diferente durante aí essa async action, né? Essa ação assíncrona. Como, por exemplo, uma network request. É uma das coisas mais comuns, mas pode ser outra coisa também. Talvez, se você consegue prever qual que é o resultado de um cálculo, tá em cache ou algo assim, talvez seja aí um caso, né? Então, aqui a anatomia do hook é basicamente você tem um estado e uma coisa que muda esse estado. Você tem um hook, que ele aceita aqui um estado inicial, se assim eu posso chamar, né? Ou o estado verdadeiro. E aí depois aqui, esse segundo argumento é basicamente a definição dessa segunda função. Então, quando você executar essa função, é isso aqui que ele vai executar, tá? Então, é isso, né? Os parâmetros é o state e o update é uma função que pega o estado atual e o valor é passado para a função do add optimistic, né? Então, essa é a implementação, porém, isso aqui é injetado automaticamente, né? Quando você chama a função, você só precisa passar mesmo o novo valor otimista, né? Ou o valor que você espera que seja no final. Beleza, blá, 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 não me interessa aqui. Ok, então, vamos lá. Na versão aí 19 do React, eles introduziram uma coisa que é, no form do HTML, você pode usar aqui o action, que é um atributo antigo, né? Todos nós aqui conhecemos. Porém, se eu não me engano, o action, form action, exato, é basicamente a URL, né? Passada. E dependendo do teu atributo, isso pode mudar, né? Então, é basicamente quem vai receber os dados desse formulário. Porém, aqui na versão 19 do React tem uma coisa legal, que é, no client-side, sem mexer com o servidor, a gente pode ter uma form action, que é uma função, basicamente, que vai receber os dados desse form. Beleza? Então, eu já peguei esse código, joguei para o meu editor de texto, que é o NeoVim. Então, eu uso o NeoVim. E aí, vamos debugar aqui esse código, né? Então, não se preocupe aí, eu vou passar passo a passo com vocês. E antes de passar passo a passo, eu vou mostrar essa aplicação funcionando, tá? Então, vamos abrir aqui a aplicação. E essa é a aplicação funcionando. Então, é um chat, né? Então, eu posso falar, olá, tudo bem? E dou um enter. Não sei se vocês repararam. Olá de novo. Ele fica por um tempo cinzento. Ele fica dizendo, olha, eu estou num estado pendente. Eu ainda não confia em mim, não confia em mim, não confia em mim. Mas, ao mesmo tempo, ele já me permite executar mais ações. Então, ó, eu posso executar várias ações aqui e ele vai adicionando na lista, né? E beleza, é legal, realmente é legal, né? Porque se eu tivesse que ficar travado aqui esperando esse network acabar, daria uma sensação que a aplicação é lenta, né? Que ela não me respeita, que não é eu que mando nela, é ela que manda em mim. Então, vamos entender agora como que tudo isso está acontecendo. Primeira coisa, a gente tem aqui o nosso estado inicial. Considera isso aqui como o estado que o seu servidor te deu assim que você montou o componente. Você tinha as mensagens iniciais e você tem aqui as mensagens. E uma coisa legal que a gente tem uma variável de controle que diz se ela está sending ou não. E é essa variável aqui que vai fazer toda a mágica, tá bom? Guarda isso na tua cabeça. Depois, a gente vai... Vamos descer logo para o nosso Markdown. A gente vai iterar sobre o Optimistic Messages. O que é o Optimistic Messages? É aquela função que o useOptimistic retorna. Basicamente, é uma cópia do teu estado. Entenda aqui que é uma cópia do teu estado, tá? Tanto é que se eu vier aqui, ó, useOptimistic, tem um estado inicial e ele tem aqui uma cópia desse estado. Inclusive, só para vocês entenderem, vou dar aqui um console log no Optimistic Messages e no Messages.
para vocês verem que é exatamente, ó, a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Porém, eles vão se diferir no momento em que eu enviar uma mensagem. Oi, send. Reparem aqui nesse primeiro log que o Optimistic tem 6 e o Message 5. Então, o estado que representa o meu servidor tem 5, mas o Optimistic Messages tem 6. E, pessoal, é simplesmente isso. Se você não quiser usar esse hook, você não precisa. Você pode ter 2 estados. Um estado que representa Messages e outro estado com set state normal que representa o Optimistic. A única vantagem da gente usar esse hook é a anatomia dele, né? Ele funciona melhor, ele integra automaticamente com form e action. Se você não estiver usando um form, estiver usando aí um on-click ou qualquer coisa, você pode fazer um set transition para usar o Optimistic. Mas é muito simples, então vamos debugar. O que acontece? Estou com o meu input, cliquei em Enter, né? Apertei o Enter, né? Não clico no Enter, eu pressiono o Enter. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui e chamar Form Action. O que o Form Action faz? Primeira coisa, ele adiciona dentro do meu Optimistic Message, inclusive esse hook aqui, JavaScript, né, funciona, mas isso aqui tinha que estar aqui em cima. Exato. O que ele vai fazer ele vai chamar a nossa funçãozinha aqui, deixa eu ver se eu estou com a minha caneta aqui. Ele vai chamar essa funçãozinha aqui, passando como argumento o valor do input. Simplesmente isso. Ele vai resetar o form, nada mais é do que limpar o input, né? Se a gente tivesse aqui um set state, a gente podia limpar ele assim. A gente vai fazer a nossa chamada ao servidor, que é uma chamada fake aqui, né? Mas aqui nessa chamada fake, eu coloquei um time, eu copiei isso, né, da documentação. Existe aqui um segundo de espera, e depois desse 1 segundo de espera, aí sim o que ele faz? Ele atualiza as mensagens do servidor com o quê? Com o que o back-end devolveu. Então, ele mantém um estado de verdade e um estado otimista. E, basicamente, é isso que o Use Optimistic vai fazer. Tá? Tanto é que é interessante vocês verem que a implementação da função está devolvendo o estado do servidor e o objeto temporário com sending true. E para que serve o sending true? Simplesmente para fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui dentro do class name? Se ele está sending true, eu deixo o texto cinzento. Se não, deixo aqui com outra cor. Então é que eu posso colocar aqui um head para vocês verem. Aqui não vai ser class name, vai ser text, head. Aqui é estou usando Tailwind. Então, ó, oi. A partir do momento em que ele troca, inclusive ele tem ele dá aqui uma tremidinha, né? A gente chama isso aqui de, não é flakiness, esqueci o termo. Mas basicamente ele, se bem que isso funcionou bem, ó. Mas às vezes ele troca, porque o React no fundo tá removendo um elemento do DOM e adicionando o outro. Então a gente vê aqui esse exemplo. Acho que isso fica mais claro quando eu adiciono 2 em seguida, porque ele faz sequencial, né? Então ele remove um, coloca o outro, remove o outro e coloca o outro. Então, enfim, é um caveat que a gente tem aqui, mas it works. Então, mais uma vez, a gente poderia implementar isso sem usar o Use Optimistic. É mais porque ele dá uma ergonomia melhor, né? Vou usar isso em produção? Veremos. Bora lá então, né? Então, não tenho mais o que falar. Isso aqui é o Use Optimistic. Agora eu vou mostrar uma forma para vocês, que é com o TenStack Query, com o React Query, que na minha opinião é a mais robusta e é o que eu usaria para uma aplicação em produção. Ah, João, mas isso é nativo do React. Cara, qualquer aplicação Enterprise, qualquer aplicação que não seja full Next, né? E quando o Next deve ser usado. Ah, João, hoje é o padrão do mercado. Tá bom, eu sei, mas muitos casos faz sentido usar Vite com React Query. Se você
single page applications são boas em alguns casos. Parem aí de ir só nessa ondinha de, cara, não, no JavaScript, não sei o que. Calma, gente, calma. O mundo tá feito em cima de SPAs. E uma boa SPA com bundling, isso é papo para outra hora, mas React Query vai ser aqui uma bazuca, tá? E se você quiser, senão ele vai ser suficientemente simples, beleza? Então, bora lá agora para o React Query, onde eu vou mostrar o mesmo exemplo, tá? Então, eu tenho aqui nessa outra tab. Então, deixa eu mostrar a aplicação que a gente vai ter aqui. É essa aqui, né? Que é um to-do list. Deixa eu limpar aqui esses itens que eu tenho. Já vou explicar para vocês aqui como tá a arquitetura aqui desse projeto. Mas antes de eu explicar isso para vocês, deixa eu mostrar aqui na documentação coisas. Olha só, a gente tem aqui essa parte isso aqui é uma feature, inclusive, da versão 5, né? E a coisa linda é, eu acho que muitos de vocês conhecem o React Query, mas beleza. Mas o React Query consiste em você ter um use query, que é um hook que busca dados, e quando você quer alterar esses dados, você usa uma mutation, que é uma use mutation. E na versão 5, eles introduziram uma coisa muito, muito, muito bacana, que é Simplified Optimistic Updates. Basicamente, você não precisa mais dizer como você quer o teu estado otimista. Ele entende que, nesse caso, o payload que você passou para submeter a informação pode ser inserido no teu array principal. Então, vou mostrar para vocês aqui como que isso vai funcionar, tá? Vamos lá para o nosso código. Então, vamos entender aqui. Então, eu vou digitar aqui buy milk. Olha lá, mesmo comportamento, ele fica cinzentinho e depois fica branco, né? Então, posso colocar aqui, inclusive aqui ele bloqueou o sequencial. Eu acho que não tem problema a gente permitir, que ele adicione vários. A gente já pode testar isso, tá? E aí, qual que é a arquitetura desse projeto, né? Nesse projeto, eu estou usando um banco de dados, que é um JSON Server. Ele sobe um servidor para mim e eu posso realmente fazer requisições contra ele. Foi a melhor forma que eu achei aqui de testar. Então, aqui no meu terminal, vocês podem ver que aqui, nessa tabzinha, eu estou usando, né? Eu estou servindo o JSON e ele cria para mim um endpoint. Ele vê lá que no meu objeto do JSON eu tenho um to-dos e ele deixa eu fazer posts e gets para esse to-dos. É bem bacana, tá? Sempre falo para os meus alunos usarem JSON Server para simular um servidor. E aqui embaixo eu tenho aqui o Vite, né, rodando o meu servidor. E aqui era o Next do lado. Perfeito. Então vocês entenderam aqui o que está rodando, né? Depois, aqui no meu componente principal, eu tenho um Axios, podia ser o Fetch, sem problemas. E eu tenho aqui coisas que eu estou importando no React Query. Principalmente, eu preciso ter um Query Client Provider, coisa simples, né? Vocês sabem. E preciso passar para esse Client Provider um client. E isso é importante vocês entenderem. Muita gente não explica isso. Mas o que é esse client que a gente passa para esse provider, né? Esse client é basicamente quem vai armazenar todo o cache do React Query em memória. Então, o React Query tem um mecanismo muito interessante que, por uma chave, né, por uma key, ele cacheia tanto as requisições que a gente faz, as mutations e tudo mais. Então, esse cliente aqui vai armazenar todos os dados para nós. Isso não vai mudar o que eu vou explicar para vocês, não é novo isso, só quero que vocês entendam e tenham um conhecimento mais profundo. Depois, temos aqui o nosso componente, né? Então, a gente tem aqui um text e set text, simplesmente para salvar aqui o valor do input que a gente tem. A gente tem aqui um to-do query, que nada mais é do que um use query retornado. Inclusive, eu posso até fazer uma coisa mais simples aqui, pessoal. Ó, posso fazer isso aqui, tá? E
Se eu quisesse desestruturar aqui, eu poderia, né, pegar tudo query.data e tudo mais, mas acho que isso já está suficiente para vocês entenderem. E o principal, eu tenho nessa query, ou seja, no momento que eu busco os dados do servidor, qual que é a query key? Qual que é a identificação do cache dessa requisição? Beleza? E reparem que a minha mutation, que é quem vai criar um novo to-do, tem a mesma query key. Inclusive é boa prática aqui, né? Isso aqui é um exemplo muito simples, mas query key, a gente tem uma constante, ó. E aqui a gente usar o mesmo valor, tá? Aqui. Porque isso aqui é que vai fazer toda a mágica acontecer. É isso aqui que vai fazer que quando eu chamar essa minha mutation, que é uma função que eu vou chamar quando eu apertar ali o Enter, né? É essa função que vai fazer com que esse objeto, que é o meu novo objeto, atualize os dados dessa query e automaticamente me retorne esse item aí. Vamos começar aqui, ver mais para baixo e aí depois eu vou destrinchando com vocês, tá? Então aqui no meu form, no momento que eu faço submissão dele, eu limpo o input de texto. Aqui a gente poderia usar provavelmente o form data e fazer um reset do form também, mas aqui tá tudo tranquilo. E aí nesse momento aqui, olha que legal, eu chamo a minha função de mutation. Então é nesse momento em que a minha mutation vai ser executada. E a mutation tem uma coisa muito legal, que é add to mutation, tem várias propriedades aqui dentro. Se ela está com sucesso, qual que são os dados. E ele tem também, olhem isso, as variáveis com que essa função foi chamada. Então, isso aqui vai nos ajudar muito. Olha lá, as variáveis que foram passadas para a função de atualização. Beleza? E aí depois, o que a gente faz? A gente aqui, e aqui que vai acontecer a mágica, né? A gente renderiza os dados do to-do carry, que são os dados do query, que são os dados que vieram do servidor, mas quando a mutation está pendente, quando ela está executando, a gente também adiciona na lista um item com o title que essa mutation foi chamada. Então, olhem que lindo. E para mim eu entendo que pode ser confuso, mas vocês vão chegar lá, vocês vão entender que isso é mais claro do que a função built-in do React, tá? O que acontece? Vamos debugar aqui o add to do mutation, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui alguma coisa e vou clicar em create. Olha que legal. Cliquei em create. Is pending true. Então, ele sabia que o request estava pendente. Depois, ainda estava pendente. E o que mudou aqui? Daqui para cá. Provavelmente só foi um re-render. False, 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 true, false. Beleza. Depois aqui, pronto, não estava mais pendente e deu certo. O que acontece quando a nossa mutation acaba? E isso aqui é lindo, pessoal. Essa linha aqui faz as coisas se conectarem. Porque onSettled significa, olha, quando você descansar, quando você der erro ou der sucesso, invalida para mim, inclusive aqui eu posso usar, né, também o nosso query key, invalida para mim o cache que você tem dessa query, que no caso é o todos. E o que acontece quando o React Query invalida? Ele vai em background, faz um novo request para o servidor. Ah, João, mas você não podia ser mais inteligente, não buscar todos os dados de novo? Posso, mas dependendo, né? Eu espero que vocês não estejam aí buscando 50 itens de uma vez. Você provavelmente está usando paginação. O código está mais organizado. Não há problema em fazer isso. E mais,
Isso aqui garante que sempre você vai ter a UI atualizada com o último estado do servidor. Diferente do Use Optimistic. Por que é diferente? Porque aqui a gente altera o estado adicionando o item que veio, adicionando a resposta que veio do último item. Mas e se o penúltimo falhou? Eu não rodei um set state aqui corretamente, qualquer coisa assim. Eu não tenho aqui nesse mecanismo nenhuma forma de buscar no servidor a última versão. E isso faz toda a diferença. Por isso que eu gosto muito, basicamente, concentrado aqui nessas 5 linhas de código, a gente tem toda uma lógica concisa. E mais, a gente não precisa usar essa mutation simplificada e automática. A gente pode fazer coisas muito mais poderosas, como por exemplo, a gente tem aqui um método que é o onMutate, tá? E o que acontece? Nesse onMutate, eu consigo acessar a propriedade. Como eu consigo acessá-la aqui? Porém, esse onMutate é específico porque eu posso manipular o meu cache. Inclusive, ó, o React Query que está me dando, o Copilot está me dando aqui todo o código, e é exatamente isso que a gente faria anteriormente, sem essa Simplified Mutation. A gente chamaria um Cancel Queries, olha, eu vou alterar o cache, tá, React Query? Cancela aí tudo que você está fazendo. Ele buscaria dentro do cache o valor desse array, e aí ele atualizaria esse array passando a nova informação. Mas, mais uma vez, esse seria aqui o dado otimista. No final de tudo, a gente sempre vai invalidar a query e fazer um request novo. Por isso, o nosso state aqui, né, o nosso tudo query.data vai estar sempre na versão mais atualizada. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro. Fique à vontade aí nos comentários para deixar a tua dúvida. Me siga, se inscreva, deixa o like e compartilhe esse vídeo porque ajuda muito o canal. Espero sugestões para os próximos vídeos. Um abraço para vocês e tchau!